Olá, eu sou o Oblitai e hoje nós vamos fazer uma ficha de Lancer, tá? Pô, vou roubar aqui, não é? Eu já vou adiantar, não é muito bem uma ficha porque a ficha é muito simples de fazer, mas eu vou mostrar pra vocês aí o passo a passo, até pra quem tá em dúvida ainda, né? Se vai fazer o apoio aí no financiamento coletivo ou não do Lancer que está rolando no Catarse pela Tria Editora, você ter uma ideia melhor de como funciona. Ontem já saiu um vídeo aqui no canal falando sobre o universo de Lancer e dando uma geral no sistema para vocês, no combate, coisa do tipo, que era o que a galera tinha me perguntado muito, né, lá no Instagram, quando eu mencionei sobre o sistema. A Tria Editora me enviou aqui a edição, então muito obrigado, Tria, tá? Tamo junto demais. A gente vai jogar hoje à noite, se você tá vendo esse vídeo na data do lançamento, né? Hoje à noite a gente vai jogar uma live de Lancer à noite lá no Dados Mágicos RPG. O canal tá aí no título, tá? Pra você ver e acompanhar a gente na prática jogando o Lancer RPG. Então eu vou falar sobre a ficha hoje, já deixa o like, se inscreva no canal e comenta aí se tem mais alguma coisa do Lancer que você gostaria de saber que não foi falada hoje nem ontem, né? Ontem eu falei bastante sobre o mundo, a lore e como funciona o sistema de maneira geral. Hoje a gente vai focar no personagem e nos mechas. Maravilha? Então vamos lá. É o seguinte, o Lancer, eu falei ontem até, né? Vocês têm o piloto e você tem o mecha. O seu personagem em si, ele é o piloto, certo? O que importa pra você ali é o piloto em si. Então ele tem uma ficha própria, ele vai ter um nome, uma história, a gente já vai ver isso. E você tem os mechas. Os mechas, inclusive, eles podem ser trocados. Você vai criar um mecha, ele tem uma ficha própria, mas isso não significa que você vai ficar com um mecha só pra sempre. Você pode pegar outros depois e tudo mais, tá bom? Vamos lá falar então sobre a criação do piloto, que é o seu personagem principal de fato. Aqui ele traz pra gente um guia muito simples e objetivo de como criar o seu personagem, por isso que eu nem vou fazer a ficha na prática ali, né, escrevendo, montando a ficha em si, porque vocês vão ver que não tem a menor necessidade. Você começa, né, os níveis aqui, eles são chamados de nível de licença, tá? Então, na verdade, não é que o seu personagem, ele upa de nível em si, mas ele realizando missões, ele vai ficando mais importante dentro da organização aí que ele participa e vai subindo de licença, o que permite upgrades ali no seu piloto e permite que ele alcance mais vantagens, né, mais equipamentos superiores, mechas superiores e etc. Então ele fala assim, olha, você vai começar ali com o nível de licença 0, você é literalmente ninguém ainda no início de tudo, né, no start da parada toda. Então o que você pode fazer? Você vai escolher um antecedente que vai contar ali a história do seu personagem, né, meio que um BG que ele já te dá indícios para você montar uma história bem legal. E esse BG ele te dá benefícios, tá? Ele é bem importante para o seu personagem, a gente já vai ver isso. Depois você vai escolher gatilhos. Que também o BG, o antecedente, ele já te encaminha para o gatilho. Vocês vão ver que ele já indica quais são os melhores gatilhos para aquele antecedente, fazendo com que seja muito fácil. Se você quer criar rápido a ficha, você consegue escolhendo ali um antecedente, já adotando os gatilhos que ele pressupõe, tá? Então isso é bem tranquilo. Depois ele fala assim, olha, você pode escolher ainda características de combate do seu piloto. E ela já vem meio que montada de acordo com o nível de licença 0. Você vai ter tamanho, aí vai ser 1,5, né? Na verdade, eu não sei se isso é meio ou se é 1 ou 2. Evasão 10, a evasão é o que você vai utilizar, é a sua defesa. Então, para te acertar, por exemplo, a pessoa vai ter que tirar mais de 10 ali para passar da sua evasão para conseguir te alvejar. Defesa 10 e velocidade 4. E depois você escolhe lá o seu equipamento, tá? Então ele tem uma série de equipamentos, a gente vai ver tudo isso em detalhes. Começando, claro, com antecedentes. Eu não vou mostrar todos aqui, né? Mas ele tem uma tabela já por cima ali com os antecedentes que você pode escolher para o seu piloto aí, para ser o passado do seu piloto dentro desses antes ele se tornar um Lancer, né, por assim dizer, ou até às vezes explica como ele se tornou um Lancer, tá? Então você tem ali uma lista de 20 antecedentes, sendo que o livro permite, inclusive, que você crie alguma coisa aí de fora, caso seja necessário. Então, olhando aqui, ó, só por cima, você tem, por exemplo, o agente de operações especiais. E aí você pode ver o que eu falei, né? O gatilho, ele já vem meio que exemplificado. Obviamente, você vai ter lá no livro uma lista gigantesca de gatilhos que você pode escolher, mas ele te dá aqui já os recomendados para aquele antecedente. E aí cabe a você adotar ou não. Ah, quero escolher outros gatilhos mesmo por conta própria, ou não, vou escolher os que estão aqui mesmo. Então, o agente de operações especiais,
por exemplo, ele fala os gatilhos que servem bem para esse antecedente, né? Os gatilhos de exemplo para esse antecedente seriam agir sem ser visto ou ouvido, apagar alguém, ficar frio e localizar. Então ele traz. Gatilhos são tipo habilidades, tá, galera? São tipo poderes mesmo que o seu. Poderes não é bem a palavra, né? Mas são habilidades que o seu piloto vai ter por conta do antecedente, tá? Então ele já traz ali pra gente. E ele fala que o agente de operações especiais no antecedente é como se você fosse ali um espião ou assassino que faz operações um pouco ali mais perigosas, tá? E que são sempre discretas. Então é um cara que vai agir mais na surdina, até por isso que ele recomenda o gatilho agir sem ser visto ou ouvido, por exemplo, que é um gatilho de habilidade com, como chama? Furtividade, né? Seria tipo uma furtividade, você conseguir andar pelos lugares sem ser percebido. Então, basicamente é isso que é o antecedente, tá? Ele já te fala ali, olha, o que você acha desse BG e as habilidades que o seu piloto pode ter por conta disso são essas. E aí você pode escolher, né, optar aí por aceitá-las ou não, tá bom? Depois a gente tem aqui os próprios gatilhos, que foi o que a gente conversou. Então, eles são treinamentos, os gatilhos são treinamentos que o seu personagem tem com relação a isso, e eles vão te dar sempre mais 2 no bônus aí com essas habilidades. Todo gatilho que você tem é igual a mais 2. E aí, quando você upa, você pode escolher inclusive um gatilho novo, ou você pode aumentar os pontos desse gatilho para mais 4, né? Então, de mais 2 fica mais 4, por exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo aqui bem singelo, que é o agir sem ser visto ou ouvido, que é justamente o nosso, o do agente de operações especiais que a gente conversou, tá? Que é, então, esse gatilho? Ele é literalmente você conseguir a capacidade, né, que o seu personagem vai ter de se esconder, de se esgueirar, de se mover silenciosamente sem ninguém ter percebido. Então, como eu disse, é uma verdadeira furtividade. E tem uma lista, galera, gigante de gatilho. O seu personagem aí do nível 1, né, do licença 0, que é como se chama no sistema, ganha 4 gatilhos e ele vai ter esse bônus aí de mais 2. Então chegou lá uma cena que você quer ser furtivo, né? Você quer, quero passar aqui sem ninguém me ver. Você vai falar, ô narrador, ô mestre, eu quero usar aqui o meu gatilho de agir sem ser visto ou ouvido, que eu tenho mais 2. Então você vai fazer a rolagem de dado e vai ter esse bônus aí de mais 2, tá? O gatilho é basicamente isso, apesar de ter um nome diferente, não foge muito de outras coisas que a gente já viu por aí. Depois a gente tem os talentos, tá? O talento é muito legal, essa parte eu achei muito bacana e dá pra eu mostrar rapidamente pra vocês. O talento, galera, ele é a pilotagem as habilidades de pilotagem que o seu personagem tem com mechas. Então você vai utilizar esses talentos ali com os seus mechas, tá bom? E eles são muito legais porque eles têm esse nível de evolução, é como se fosse uma patente. Eu achei isso aqui muito legal, é uma das melhores coisas do sistema, na minha opinião. Você tem patentes que você vai evoluindo os seus talentos conforme você se aprimora enquanto piloto de mechas, né? Enquanto lancers. Então você tem, por exemplo, eu quero pegar aqui, você começa com 3 talentos, tá? De rank 1. Então você vai escolher 3 talentos aqui que tenha essa patente, essa primeira patente. Então, eu vou querer armas combinadas. Armas combinadas significa que você consegue aí ter um combate corpo a corpo e à distância combinados. Você consegue meio que fazer os dois, é bem interessante. E aí ele vai te dar habilidades para o seu mecha, porque ela vem da sua capacidade de pilotagem, é muito legal. Você vai começar como licença 0, só com a primeira patente aí dessas da armas combinadas, que é escudo de lâmina. No futuro, com o seu personagem evoluindo, você pode ampliar essa sua habilidade de armas combinadas para pegar aí o treinamento em CQR ou até mesmo lá para frente, né, o Tempestade de Violência. Ela vai ganhando upgrades das suas habilidades, ela vai evoluindo com o tempo. Isso é muito legal porque ele envolve esse sistema de patentes mesmo. E depois os equipamentos, tá? O legal do equipamento, e aqui eu vou falar mais por cima, é que você vai escolher um tipo de equipamento e você define que equipamento que é. Então, por exemplo, ele fala aqui pra gente, né, sobre como funcionam as armas em si, mas vamos supor aqui que você pega aqui uma arma leve, né, uma arma de apoio. Então ele não fala, olha, a arma de apoio é isso. Você define, eu quero que a minha arma de apoio seja uma faca, eu quero que a minha arma de apoio seja uma navalha. Você que escolhe, né, no roleplay ali do seu personagem, e você vai ter essa arma, tá? Então, é basicamente isso. E você começa com um conjunto de armadura pessoal,
você começa até com 2 armas, você pode escolher 2 armas e 3 outros equipamentos. O que são esses outros equipamentos? É tipo remédio, é uma parada para se manter acordada, né, para ficar mais tempo. São outros equipamentos gerais que existem na maioria dos sistemas, tá? Então, essa parte de equipamento é bem simples, é você olhar ali, pegar o que você quer e adaptar para o seu personagem, igual eu falei, num estilo mais narrativo. Agora, para fechar, vamos falar sobre o que importa, que são os mechas, tá bom? Quero falar sobre mechas aqui. Acho que essa talvez seja o grande trunfo, né, do sistema, o diferencial dele e o que deixa as coisas muito legais. Então é o seguinte, ele fala aqui pra gente sobre os tipos, né? As tags aqui são os tipos de mechas que existem. E isso é muito massa. Então você vai ter basicamente 5 tipos aqui de funções para os mechas. E aí você vai ver que eles são meio que moldados para isso é muito legal. Então você vai ter o artilheiro, o atacante, o controlador, o suporte e o defensor. São 5 categorias de mechas que você pode ter. E aí ele fala, ele explica pra gente o que significa cada uma, mas é bem literal da palavra. O artilheiro é o cara que vai ficar lá no fundo, né? Dando tiro e tudo mais, até mesmo suporte, mas ele fica na linha de trás. O atacante é aquele que vai mais para dar dano de perto e tudo mais. O controlador, ele tá para condições, né? Esse jogo ele existe na parte de combate condições. Então, ele vai colocar condições boas ou negativas, né? Positivas ou negativas nos aliados ou inimigos, a depender aí. O suporte em si, ele vai dar o buffs para os seus aliados. E o defensor, claro, é o que fica ali na linha da frente, aguentando a pancada, né? Não tem muito o que fazer. E é o seguinte, olha, ele traz, e isso é muito legal, tá? Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês, mas ele traz várias empresas, digamos assim, né? Vários tipos de chassis para os seus mechas, e eles se adaptam em estilos diferentes dependendo das funções. Como funciona isso? Por exemplo, a gente tem aqui o Estrela do Norte. O Estrela do Norte são chassis de mechas. E aí, dentro do Estrela do Norte, você tem vários mechas aqui que você pode utilizar. Então, você tem, por exemplo, um Estrela do Norte atacante, né? Que vai ter a função de atacante. Ele se chama Barba Negra. Os nomes são muito bons também, tá? Tem o Nelson aqui, que é um mecha corpo a corpo, de bater e correr. Então, é muito legal. E você vai tendo outros tipos. Então, por exemplo, você tem o Horus. E aí ele é um tipo de chassi que vai ser utilizado em mechas. E aí você tem vários mechas que estão com esse chassi, por exemplo. Isso é muito legal, tá? Isso é bem bacana e permite uma versatilidade no jogo gigantesca e muito, muito massa mesmo. E assim, para falar a real, você começa com um mecha padrão. Na licença 0, você começa com esse mecha aqui, que ele é bem o padrãozão do jogo, não tem muito o que fazer. Mas aí começam os tipos de mechas diferentes, então cada um deles é personalizado, tá vendo? Ele tem as suas próprias características a depender aí das suas habilidades, do tipo que ele se propõe. Mecha defensivo, um mecha mais atirador, coisa do tipo. Ó o Nelson aí. Ó o Nelson, que da hora. Então, então é isso. E eu acho que, cara, esse é o trunfo do sistema, né? É você conseguir evoluir sua licença. Então, na licença 0, que é o que você começa, que a gente conversou aqui, você vai ter um mecha padrão, que é o Everest. E depois, quando você evolui, você vai se adaptando, né? A qual função você quer que o seu personagem, o seu piloto exerça mais. E vai ser atribuído aí um mecha para ele nesse sentido. Vai ser um suporte, um defensor e etc. Então, tem essas possibilidades que são muito massas. Então, basicamente é isso, tá? Espero que vocês não tenham ficado nenhuma dúvida aí. Eu acho que ele é bem fácil também, é bem tranquilo de ser feito. Mas comenta aí o que você achou, deixa o like, se inscreva no canal. E se ainda não realizou o apoio, tá? Está em financiamento coletivo no Catarse até março. Então, corra aí, tá? Até abril, perdão, até abril. Corra aí, não perca tempo e faça o seu apoio lá no financiamento coletivo. Valeu, um abraço e tchau!